Bom dia, pessoal. Na sala de hoje vamos falar sobre Getúlio Vargas, né? O Brasil nos anos de 1930 a 1940. Este período, então, ele foi governado pelo senhor Getúlio Vargas, tá? E nós vamos conversar um pouquinho sobre como que aconteceu isso, né? A gente já começar falando um pouquinho sobre os dilemas que envolviam o país na década de 30, né? O Brasil passou por grandes mudanças políticas que vão colocar no poder o senhor Getúlio Vargas, né? Na história política do Brasil, Getúlio Vargas é uma figura muito controversa. Para alguns, ele é considerado como o pai dos pobres, né, porque ele teve êxito com muitas pessoas, fez muito uma política voltada, né, para os mais necessitados. Para outros, ele é visto como um oportunista que não aceitava a democracia. Eu vou apresentar os fatos para você e você depois vai poder tirar suas próprias conclusões, né? A verdade é que o esquema político que estava antes de Vargas, né, chegou ao fim, e agora a dúvida era que tipo de governo Vargas iria construir, que grupos sociais seriam representados, né? Não era uma tarefa muito fácil, né? Vários setores da sociedade se organizavam a favor e contra Vargas, né? Muitos apoiaram, então, o movimento que derrubou o presidente Washington Luiz e colocou Vargas no poder. Assim que assume o poder, Vargas ele vai dizer que é um governo provisório. Tá? Então, a Constituição que tinha desde 1891, ela foi anulada e outras medidas então vão ser tomadas por Vargas. Né? Uma delas, ele afastou todos os governadores dos estados, menos de Minas Gerais. No lugar desses governadores foram nomeados interventores, a maioria deles era tenente, que deveriam então garantir o controle, né, federal sobre as diversas regiões do país. Você já pode imaginar que os estados, então, ficaram indignados, né, de ter essa intervenção sofrida pelo governo federal. Vargas ordenou o fechamento da Câmara e do Senado, além de todas as câmaras municipais e assembleias legislativas de todos os estados. Dessa maneira, o governo, o presidente Vargas, centralizava todo o poder nas suas mãos. Por quê? Porque em esferas municipais, estaduais, não tinha, né, mais poder legislativo, todo o poder então estava na mão do presidente, tá bom? Em outras medidas administrativas, ele criou o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, que foi responsável por criar leis trabalhistas, como a instituição do salário mínimo, ou seja, o mínimo que alguém deve receber para fazer determinada função. Então, foi feito no governo de Getúlio Vargas. Na economia, a economia cafeira, nós já falamos sobre ela em capítulos anteriores, né, que dominou e foi bastante importante no Brasil, então, o café. Para manter os preços do produto, o governo comprava o que sobrava da plantação, por uma questão muito simples, para não ter que baixar o preço do produto. Né? Então, o governo comprava e estocava esses produtos, tá bom? Outra medida foram impostas sem conversar com a sociedade. Então, isso gerou um descontentamento bastante grande com a sociedade, tá? O governo dizia que ia fazer uma nova Constituição, mas nunca mostrava essa Constituição. Então, foi gerando um desconforto cada vez maior. Não lembrando que nós sabemos o que é uma Constituição, é um conjunto de normas que determinam o que deve acontecer no país. Então, o presidente está sujeito a essa Constituição, ele tem que obedecer essa Constituição. E neste momento da história do Brasil, a gente está sem Constituição, então, e quem mandava, então, era o presidente. O governo que era provisório durou até 1934, e vai durar mais ainda, tá? É que nós vamos falar só até esse período, neste momento, tá bom? O crescimento das cidades, ele cresceu de maneira desordenada, né? Cada uma cidade, cada região foi crescendo de uma maneira, tá? Você vê, São Paulo conseguiu a maior concentração de indústria e assumiu a ideologia de uma cidade que nunca para, uma cidade que trabalha muito, que é bastante moderna, né? Rio de Janeiro, que era a capital do país, além de ser político, era também um tipo de cartão postal do país, né? Então, tudo que é questão política estava ali no Rio de Janeiro. Lembrando, né? O Brasil teve 3 capitais. Primeiro Salvador, depois Rio de Janeiro e, por último, Brasília, que é a atual capital do país e que no último dia 21 de abril, né, completou, então, 60 anos da sua fundação. Bom, voltando. Belo Horizonte, um exemplo de cidade planejada, né? Mas em cada uma dessas cidades, os problemas sociais eram presentes, eles estavam sempre presentes, os problemas enfrentados pela sociedade. A influência, que até então era uma influência europeia, por uma questão bastante simples, né? Somos colonizados por uma nação europeia, ela vai perdendo espaço para a influência norte-americana. Então, os Estados Unidos vai aumentando cada vez a sua influência mais sobre o Brasil, tá?
Um dos aspectos mais marcantes dos Estados Unidos era a ideologia de self-made man, homem que faz a si mesmo, ou seja, o sucesso era resultado do meu esforço individual, né? Então, na mídia brasileira, isso era bastante estimulado. Faça, produza e você vai conseguir, então, o seu sucesso, né? Essa ideologia é bastante presente dos Estados Unidos, tá bom? Mas, lá em São Paulo, vai ocorrer uma revolução de 31 a 32, tá? Essas tensões e instabilidade marcaram bastante a relação entre Vargas e os políticos paulistas. Por quê? Quando eu falei ali atrás que o Vargas colocou interventores em cada estado, os paulistas ficavam insatisfeitos. Eles achavam que não deveria ser assim com eles como uma nação bastante grande, deveriam ter privilégios, né? E também estavam incomodados com a demora na elaboração dessa nova carta constitucional. Diante desse cenário, havia aqueles que propunham um levante armado contra o presidente, tá? Passeatas, comícios, textos na imprensa, todo mundo, então, atacava o presidente, né? E pedia para que uma nova Constituição fosse formada. Mas para formar uma nova Constituição, primeiro tem que formar uma Assembleia Nacional Constituinte. Então, eles pediam a formação dessa Assembleia Nacional Constituinte, tá bom? Existindo os paulistas, como eu já falei, um sentimento de que eles eram maiores, tá? Em maio de 32 foi escolhido um interventor, então, para São Paulo, que era nascido em São Paulo. Dessa maneira, acalmou um pouquinho os ânimos dos paulistas, né? Mas as manifestações contra Vargas continuaram, tá? Um comício foi convocado, um comício bastante grande, para o dia 23 de maio, que seria um grande gesto contra o presidente, tá bom? No momento do comício, houve uma confusão danada, e no meio dessa confusão, 4 jovens perderam a vida, tá? Tem até uma sigla, MMDC, que é Miragaia, Martins, Drauzio e Camargo, tá? Então, quando esses estudantes que lutavam, né, contra o governo perdem a vida, a revolta vai aumentar cada vez mais, tá? E aí essa revolta vai ter o nome de Revolução Constitucionalista, esse nome bastante grande, que significava o quê? Eles queriam a implantação de uma nova Constituição, tá bom? Foi uma guerra declarada, então, de São Paulo contra Vargas, né? Os militares tomaram pontos estratégicos da cidade, esperava-se que tropas anti-Getúlio fossem vir de outras regiões, mas isso não aconteceu. O governo federal reuniu as suas tropas e cercou os pontos mais importantes da cidade, tá? Embarcações da Marinha chegaram ao litoral, tudo para se prevenir caso essa revolta armada ela acontecesse, tá bom? Os confrontos começaram, né? Levou muitas pessoas à morte. Durante 3 meses eles guerrearam. 600 soldados constitucionalistas e 352 voluntários civis perderam a vida. Esse é o número apenas de um lado, né? Sem falar do outro número de pessoas que morreram. Bom, o que Vargas tomou como uma decisão depois dessa revolta, tá? Ele escolheu, então, uma eleição, né, de uma Assembleia Nacional Constituinte para maio do ano seguinte, 1933, que deveria, então, elaborar uma Constituição. Nomeou como interventor um paulista, Armando de Salles Oliveira, e um gesto de conciliação com esses revoltosos, ou seja, para que a paz, né, fosse declarada entre eles. Tá? Então, dessa maneira, a situação se normalizou. Nos paulistas, no imaginário deles, né, essa revolução se tornou bastante simbólica. Né? Em frente ao Parque do Ibirapuera, um lindo parque que tem lá em São Paulo, você encontra esse obelisco que está aí na imagem, né, homenageando os mortos, e ao lado tem essa placa: viveram pouco para morrer bem, morreram jovem para viver sempre, né? Homenageando, então, os mortos nessa revolução. Bom, e outras coisas que eles consideram importantes, nessa Avenida 23 de Maio, uma importante artéria da cidade, assim como a 9 de Julho também, representando o início da Revolução e o final da Revolução, né? Então, por meio desses espaços públicos, eles buscam perpetuar a memória desse evento, tá? O fato de muitas pessoas terem participado não pode ser interpretado como uma mera reação das elites paulistas contra a perda de sua hegemonia no cenário nacional, embora esse fosse um fator importante, tá? O que motivou esse monte de gente a participar era uma ideia de uma democracia moderna e urbana deveria ser implantada e mediada por uma Constituição. Então, as pessoas tinham a noção de que elas precisavam ser amparadas por uma Constituição, ok? Espero que você tenha gostado dessa aula. Na próxima aula, nós vamos continuar este capítulo, tá bom? Um forte abraço e até mais.